Transição para o segundo ciclo. Um guia para os alunos que vão saltar do quarto para o quinto ano, elaborado em junho de 2020 pela equipa do Plano Salute. Como vais ver, se encarares a passagem para o segundo ciclo de forma positiva e como um percurso natural e saudável do crescimento, a tua adaptação será muito mais simples. No entanto, existem muitos aspectos e informações que tens de ter em conta e iremos falar um pouco sobre eles. Iremos abordar os seguintes temas: expectativas e informações, com as principais mudanças a que vais estar sujeito e algumas dicas sobre o estudo, a prevenção de comportamentos de risco, abordando os perigos na internet e a proteção da intimidade, falaremos ainda sobre o bullying e sobre a resolução de conflitos, não esquecendo a assertividade e a cooperação. Começamos com as expectativas e informações, principais mudanças e dicas sobre o estudo. Com a transição para o segundo ciclo, está a chegar um momento novo e de mudança. Mais uma importante etapa na tua vida que merece alguma preparação, mas deve ser considerada como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem. É uma nova realidade, mas a tua adaptação será bem mais tranquila se for encarada com entusiasmo. Terás vários desafios, mas existem formas que facilitam a integração no novo ambiente. Assim, preparamos algumas informações e sugestões. Este final de ano letivo foi atípico. Devido à situação do coronavírus, não houve ocasião para se conversar, tirar dúvidas, fazer uma visita à nova escola, enfim, recolher alguma informação sobre a nova realidade e que certamente seria tranquilizadora. Nem tiveste a oportunidade de despedir da escola, colegas, professores e auxiliares. Deixaste de ter a tua festa de finalistas. É natural que isso dificulte um pouco mais esta transição. Afinal, vais iniciar um novo ciclo sem teres concluído verdadeiramente o quarto. No entanto, todos os novos alunos de quinto ano estarão na mesma situação e, de forma a dar-te mais alguns conhecimentos e estratégias, decidimos realizar este guia. É natural que sintas alguma ansiedade. Mesmo sem pandemia, os alunos mais velhos, quando estavam na tua posição, também tinham algumas ansiedades. Muitos alunos no final do quarto ano consideram que o quinto ano será mais difícil. Terão mais disciplinas e professores e será mais trabalhoso. Esperam também ter bons colegas e melhorar as notas. Gostariam de conhecer os professores, escola, salas, novos colegas e saber onde se vão sentar. As suas principais preocupações prendem-se com os sítios para onde têm de ir, o facto de terem muitas disciplinas, ficar na turma dos amigos, fazer novos amigos, as notas que terão e reprovar nos testes. Estes foram os resultados de um estudo aplicado a alguns alunos do quinto ano. O que diz quem já passou pelo mesmo? Apesar deste ser um momento de uma forma geral, pode ser gerador de stress, por vezes a realidade corre bastante melhor do que os nossos receios. E, no estudo referido anteriormente, concluiu-se que praticamente todos os alunos tinham feito novos amigos e consideravam que os colegas da turma gostavam deles. A grande maioria dos alunos entrevistados preferia ter um professor para cada disciplina em vez do sistema que tinham no primeiro ciclo. Muitos encararam a mudança com contentamento, alguns com nervosismo e uma minoria com medo. Todos estes sentimentos acabam por ser naturais. O mais difícil foi terem muitos livros, haver alunos mais velhos e terem muitos trabalhos de casa. Sugerem aos colegas que farão a transição de ciclo que estudem bem as matérias, sejam bem educados e que não tenham medo porque não é assim tão difícil. Vamos agora falar sobre as principais mudanças a que vai estar sujeito. Uma escola nova e maior pode ser vista como um local com diferentes atividades e novas aprendizagens. Certamente, alguns amigos ficarão na tua turma. Os outros poderão estar contigo nos intervalos. Juntos, será mais fácil adaptarem-se à nova realidade. Farás também novos amigos, o que é sempre bom. A maioria dos colegas serão mais velhos, mas muito provavelmente terás lá algum familiar ou amigo que te poderá ajudar nos primeiros tempos. Serão mais professores, o que dificultará uma relação tão próxima como a que tinhas com o teu professor ou com a tua professora de primeiro ciclo. Mas habituaste a ter outro docente em inglês e talvez até a educação física, não será diferente. Haverá um professor ou professora responsável pela turma, chama-se diretor ou diretora de turma, e esse estará mais próximo e será a tua figura de referência. Terás ainda um horário mais preenchido e regular, no entanto será sempre igual a cada semana, o que te fará ter uma rotina.
Ao contrário do que estás habituado, mudarás de sala frequentemente, o que fará com que tenhas de andar com os materiais. Deves trazer apenas o necessário para o dia e utilizar o cacifo sempre que possível. É importante que conheças bem o espaço e que tragas sempre o horário contigo. Ao longo do dia, haverá diversos intervalos. É importante programares em qual deves ir ao bar, realizar alguma tarefa, ir ao cacifo buscar o material necessário, etc. Deverás usar relógio ou telemóvel para ver as horas e estar atento aos toques para te dirigires às salas. Os professores já não vão buscar-te ao átrio. Existirão novas regras que poderás pedir a algum adulto que te ajude a ler o regulamento interno, mas certamente vão-te ser comunicadas, por isso apenas terás de as cumprir. A avaliação passará a ser de 1 a 5, sendo que a partir de 3, inclusive, a nota é positiva. Serás avaliada cada disciplina e, tal como já acontecia, não contam só as notas dos testes, pelo que deverás trabalhar diariamente, ser participativo, estar atento, realizar os trabalhos propostos e ter um comportamento adequado. Poderás sentir uma maior pressão para ter boas notas, pois será uma época de adaptação a muitas mudanças e desafios, mas também de oportunidades, onde irás desenvolver a tua autonomia e, com isso, ganhar confiança nas tuas capacidades. Afinal, estás a ficar mais crescido. Por isso, também terás novas responsabilidades, mas com alguns hábitos e organização, passarão a fazer parte da rotina. De seguida, deixamos algumas dicas que nos parecem úteis. Acompanhar as várias disciplinas, estar atento nas aulas e passar a matéria toda é fundamental para alcançar os resultados desejados. Facilita se fores organizado e tiveres como hábitos anotar datas de realização de testes e de trabalhos. Assim, elaborar uma grelha poderá ser uma boa ajuda. Deves colocá-la num sítio visível, como por exemplo na porta do frigorífico. Poderás ainda anotar a necessidade de material diferente do habitual. O material é fundamental para acompanhar as aulas e neste ciclo existe a falta de material aplicada quando não levares o material pedido. Deves anotar recados dos professores. Ter sempre contigo a caderneta. Este é o meio de comunicação usado com mais frequência entre o diretor de turma e a tua família. Deves ainda anotar as páginas dos TPCs e ter em mente para quando a sua entrega. Fazer os TPCs é uma forma de consolidar a matéria. Assim, esta é uma forma de estudo. Quando não realizados os trabalhos de casa, poderás ter falta de TPC. A tua aprendizagem depende muito da forma como estudas. Por vezes, os métodos de estudo utilizados não são os mais adequados, prejudicando assim o desempenho escolar e a tua motivação. Deverás ter alguns aspectos em consideração. Assim, para saber estudar, deves ter em atenção as horas mais rentáveis. Geralmente tem-se mais rendimento intelectual de manhã, mas deves perceber em que horário o teu estudo rende mais e aproveitá-lo. Deverás evitar estudar depois das refeições pesadas, pois a digestão reduz a capacidade de concentração e antes de dormir, pois pode perturbar o sono e, consequentemente, a aprendizagem. As pausas também são muito importantes. Cada vez que estudas, deves planear o que vais fazer e distribuir o tempo pelas várias tarefas. Os pequenos intervalos ajudam na aprendizagem e memorização. Deves empenhar-te no estudo durante algum tempo, cerca de meia hora, e depois fazeres uma pausa, levantar-te e realizar algum exercício físico. Não deves ver TV, jogar computador ou estar na internet. Relativamente ao ambiente de estudo, deves ter um local de estudo fixo e com boas condições ambientais. O ideal é trabalhar em silêncio, sem barulho e sem interrupções como conversas ou telefonemas. Tal como estudar, ver TV requer muita atenção, pelo que as duas atividades são incompatíveis. Deves ter ainda em conta a organização. Na secretária deves ter apenas o material necessário para o estudo. Nada de objetos que te distraiam. Deves ter locais para guardar os materiais, como estantes ou gavetas, por exemplo. Atenção ao conforto. Uma temperatura adequada, bom arejamento e boa iluminação. Não é boa ideia estudares enrolado no sofá ou na cama. Dá sono. O ideal é numa secretária com uma cadeira firme que permita uma boa postura. Deves também estar atento ao horário escolar. Este deve estar visível a toda a família para inicialmente ajudarem a cumpri-lo. O mesmo com as datas dos testes, que geralmente são transmitidas com antecedência. Podes ainda elaborar um horário de estudo. Para fazê-lo, deves fazê-lo com a tua família e deve estar intercalado com atividades de lazer. Não deve coincidir com o horário de atividades que gostes, nem com momentos de família.
Também não te podes esquecer que o sono é essencial para o bem-estar geral. Os aparelhos eletrónicos perturbam o descanso. Problemas de sono podem provocar dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, acidentes, obesidade. Deves ter uma rotina e um horário regular de sono. Na tua idade, deves dormir entre 9 a 11 horas. As mochilas são também muito importantes. Devem ter alças largas e acolchoadas e sempre usadas nos 2 ombros. Deves levar apenas o material necessário para o dia. Geralmente são bastante pesadas. Em relação à alimentação, não deves passar mais de 3 horas sem comer. Evita alimentos com açúcar, prefere iogurtes, leite, pão, fruta e não te esqueças de beber água.